muito obrigada por terem vindo até aqui, ouvir-nos alguns pela segunda vez e outros pela primeira vez. Agradecemos, de facto, esta presença tão recheada. Ora, aquilo que a professora Adelaide, a nossa grande amiga e mentora de todo este projeto em que nos estamos aqui a envolver durante estes dias, aquilo que ela nos solicitou para esta parte era precisamente a divulgação do trabalho que se executou durante a manhã. E, portanto, esta foi a apresentação, também foi o mote de partida relativamente ao workshop que decorreu na manhã. Eu não vou percorrer de uma forma detalhada, mas ali à Adelaide pedimos que não deixássemos de o percorrer de algum modo, tentando explicar então como é que tudo correu. E na realidade partiu de um convite para que nos associássemos 3 formadoras com formações tão dispares e que tivemos que nos enredar aqui umas teias que não deixavam de ser também multiculturais, porque conforme ouviram, nós as duas somos portuguesas, mas a Danuta tem origem canadiana e, portanto, tivemos que estabelecer aqui ligações, principalmente das áreas de que cada uma vem. E, portanto, a ideia para o workshop foi promover um trabalho que levasse os educadores, os professores que estiveram presentes, numa fórmula que lhes permite perceber e eventualmente transferir a informação adquirida para as suas situações específicas de ensino, em que fizéssemos uma trajetória e depois que essa trajetória culminasse numa plataforma colaborativa de partilha, sendo que a primeira parte da partilha foi aqui ainda e poderá ser vista de 2 formas, uma virtual e outra presencial, depois podem deslocar-se ao outro espaço e ver então o resultado. Portanto, toda esta associação entre nós conduziu também aqui a um diálogo, uma criatividade que teve que surgir e como mote a interculturalidade. E, portanto, aquilo que nós convidámos em primeiro lugar os professores a perceber é o que é uma educação intercultural. E, portanto, para se formar pessoas na interculturalidade, tem que se lhes pedir, solicitar que compreendam melhor as culturas e as identidades dos outros, especialmente nestas sociedades modernas que vivemos. E só quando conseguem perceber e comunicar com os outros é que eles vão ser capazes de estabelecer redes e de interagir entre si. Depois explicámos durante a manhã que aquilo que se ia aqui executar seria uma viagem ao mundo das histórias em que iríamos partir da identificação pessoal para depois compreender o outro e identificá-lo também a ele. E por isso, quando nós fazemos este tipo de viagem, na realidade estamos a fazer uma viagem ao interior de nós mesmos, em que, em última instância, nós acabamos por nos tornar culturalmente mais tolerantes. E por isso, através da criação e recriação da nossa própria identidade, nós somos então capazes de refletir, partilhar, resolver conflitos e viver melhor em sociedade. Por isso, escolhemos as histórias e ilustrar essas histórias e as aprendizagens que aqui iam decorrer, porque a leitura, a escrita e a ilustração estimulam oportunidades de interrogação e estimulam também a construção simbólica do indivíduo e, especialmente, a desconstrução de estereótipos, que são aquelas barreiras que nós estabelecemos com os outros e que são tão redutoras porque nos mantêm a cada um de nós naquela bolha, naquela concha que é a nossa vida, a nossa tradição, a nossa imagética, não respeitando depois aquilo que é a diferença no outro. E também expliquei durante a manhã, convidando-os a conhecer um autor de referência, que é o James Bank. Ele é um estudioso nas questões da diversidade e da interculturalidade e que concebeu aqui um esquema para explicar que a multiculturalidade promove-se em diferentes níveis, especialmente através da ação. Ela pode começar por ser episódica, portanto, todos nós podemos promover esta multiculturalidade de uma forma episódica, mas o que vamos obter é espaço, porque são momentos, são apontamentos na vida, na escola, nas relações que temos com os outros que vão ser assinalados. E, portanto, isto é ainda um estágio muito mínimo daquilo que se pretende.
Este nível de ação pode potenciar-se quando ela se torna aditiva. E aí, então, já há uma intervenção dos conteúdos. Ela torna-se ainda melhor quando ela é transformativa, porque há, então, uma intervenção nos pontos de vista e, portanto, o outro é melhor compreendido. Ela é, então, ainda mais, quando é interventiva, uma vez que se alteram as relações de poder e deixamos de ter aquele que domina, aquele que se sobrepõe, aquele que se considera superior, para entender o outro e sentir um igual. Portanto, o nosso objetivo de criar aqui um workshop que envolvesse histórias, que envolvesse o livro, cumpria rigorosamente aquilo que era a nossa pretensão, que era partir da compreensão do que é multiculturalidade para nos transformarmos em seres compreensivos da interculturalidade, que é o patamar superior. Isto porque contribuem, o livro, a história, o registro ilustrado, contribuem para o entendimento do outro. Contribuem para perceber que somos diferentes e por que não ser diferente? Por outro lado, cada um tem o seu espaço e, portanto, eu posso dar um pouco de mim mesma ao outro. E há muitas maneiras de ser longe, de compreender, de ver o mundo com outros olhos. Portanto, o objetivo era esse. Portanto, partimos de histórias pessoais, esse foi o ponto de partida, para chegarmos até esta colaboração. E foi preciso explicar o que é a colaboração. A colaboração é um processo onde duas pessoas, ou mais pessoas, ou organizações, trabalham conjuntamente para atingir um objetivo. E, portanto, esse objetivo é comum e acaba por se concretizar esta colaboração quando se verifica a partilha do conhecimento e da aprendizagem, que era aquilo que aqui visávamos. Convidei também aqueles que estiveram presentes durante a manhã e convido-vos agora a conhecer um outro investigador. Ele é Jay Cross, ele é professor na Universidade de Houston e desenvolveu um estudo que culminou nos resultados muito recentemente, portanto ainda no início deste ano. E ele explicou como a nossa aprendizagem se verifica por percentagens. Portanto, quando eu trabalho de uma forma individual, eu obtenho conhecimento, mas esse conhecimento é redutor e, portanto, o conhecimento que eu adquiro, ele designa como tão mínimo que apenas resulta em 10% de todo o nosso conhecimento. Quando nós observamos os outros, que é aquilo que acontece muitas vezes em situações de aula, não é? Em situações de aprendizagem, em que temos alguém a explicar-nos, pode acontecer com o colega, pode acontecer com o professor, essa aprendizagem ocorre em 20%. Portanto, já temos ali no total 30%. Mas reparem como uma grande parcela ocorre, de facto, quando as experiências correm em rede, em 70%. Por isso, tudo isto combinado vai dar aquilo que resulta nas nossas competências e naquilo que nós podemos depois partilhar com os outros. E isto tudo é facilitado por plataformas colaborativas que se pretendem então partilhar. Por isso, trouxe aqui uma ferramenta que é uma coisa pequenina, que existe online, existem várias, mas eu escolhi uma que é muito intuitiva, que é fácil de utilizar. Ela chama-se Linoit, e portanto Linoit, se quiserem, .com, e funciona como um placar. Portanto, substitui aquilo que tradicionalmente os professores têm na sala de aula, os educadores, nos jardins de infância, onde vão colocando aqueles memos, não é? Tudo o que querem pôr para lá, ou então às vezes até comunicações. Ela funciona de uma forma tão simples que eu só tenho esta ferramentazinha para trabalhar, é quanto basta. Tenho depois ali um calendário que posso associar e tenho este visualizador que me permite perceber onde é que eu estou neste momento no placar. Como vê, ele só está ocupado um bocadinho e, portanto, eu posso continuar para todo o espaço que ainda ali tenho livre. Isto aqui, neste momento, é a demonstração, que é que a plataforma permite fazer, e aqui será o ponto de navegação entre os meus placares. Portanto, isto é muito simples e tem alguns objetivos. Ela consiste como um placar, então, placar virtual post-its, notas multimédias. É um serviço livre, daí o interesse, portanto não temos que pagar, não temos que fazer nada mais, e permite-nos colocar tudo online, aquilo que nós consideramos relevante, nomeadamente vídeo, do YouTube, os nossos próprios vídeos, podemos fazer o upload, imagens, texto, anexos em PDF,
Podemos enviar as notas, os post-its, colocamos por e-mail e avisar alguém, olha, coloquei uma coisa nova na plataforma. E podemos associar o calendário, podemos alterar as cores, portanto, podemos fazer ali a composição como achamos mais agradável. A única coisa que temos que fazer é registar-nos, e o registro é super simples, portanto, nome, e-mail, uma password. É só, não é preciso mais nada. E depois preenchemos o placar, facilitando que os outros o vejam de uma forma muito simples, selecionando everyone may post stickies se queremos que ela seja colaborativa. Porque se não queremos que ela seja colaborativa, seja só um placar que vai ser visto, então temos que selecionar a opção everyone may see it, não é? Toda a gente o pode ver. E, portanto, ele permite também ser a seguir diferentes computadores em simultâneo, o que é curioso, porque vários alunos podem estar a colocar, alunos, formandos, colaboradores de uma empresa, podem estar a colocar informação simultaneamente no mesmo espaço, e nós vamos vendo o que é acrescentado. Portanto, ela é cervejamente interessante. Ela tem então estes aspectos de aplicação à educação, que foram aqueles que eu me lembrei, mas podíamos continuar aqui a listagem porque é engraçada e, portanto, permite fazer levantamento de opiniões, reunir evidências visuais, que no fundo era aquilo que se pretendia aqui no final deste workshop. Criar nuvens de ideias, dar-se a conhecer. Nós podemos colocar aqueles com quem trabalhamos a fazerem as suas apresentações através destes placares, colocando fotografia, dizendo quais são as suas origens, e permite também criar diários fotográficos, textuais, enfim, mais se lembrem. Por isso, a ideia era isto mesmo, e ao longo da sessão que decorreu durante a manhã, nós trilhámos um percurso de aprendizagem e ilustramos então a nossa história, a nossa identidade, vendo como é que os outros ilustram a sua história e a sua identidade, o que nos permite também articular a nossa história com a história do outro e dos outros. E, no final, procedemos à recolha de evidências através da tal plataforma colaborativa, que não foi possível colocar imediatamente visível a todos, mas que vai estar através do centro de formação, vai estar então lá o link ou a colocação do próprio placar, para que todos tenham acesso então ao registro que eu vou fazer daquilo que aconteceu. Bom, eu não vou demorar muito tempo, porque temos tempo todo, portanto eu vou sistematizar, vou passar aqui algumas etapas. Quando a Paula há pouco falou na questão da multiculturalidade, ela surge a partir de um conjunto de movimentos populacionais resultantes de circunstâncias socioeconómicas, de circunstâncias históricas, e no fundo nós hoje em dia sabemos que a multiculturalidade dá origem a dois caminhos: ou o caminho da oposição, do conflito, ou o caminho do diálogo. Portanto, aquilo que se pretende no fundo é pensar o caminho do diálogo e permitirmos, conseguimos fazê-lo se nos pensarmos a nós próprios. Portanto, neste sentido, quando nós pensarmos na aldeia global que nós hoje vivemos, isso cria-nos um conjunto de dificuldades, porque nós acabamos por pensar, por nos autoquestionar, a partir do momento em que perdemos as fronteiras, em que a língua se amplia, absorve novos contextos, absorve novas realidades, o próprio ser, a sua individualidade, acaba em certa medida por ser posta em causa. E nesse sentido, o ponto de partida desta atividade foi precisamente questionar quem é o outro, mas em primeiro lugar, quem sou eu. Nesse sentido, criámos aqui uma atividade cujo final seria, efetivamente, chegarmos a uma plataforma digital de partilha global, mas o ponto de partida é a cultura e a identidade do eu. Assim sendo, pensarmos na concessão de um conjunto de mosaicos ou de post-its, como a Paula referiu, em que seriam esses post-its, esses mosaicos, digamos assim, um registro físico daquilo que eu penso de mim, daquilo que eu sou, daquilo que eu me identifico e, sobretudo, daquilo que eu acabo por ver nos outros. Então, neste sentido, apesar da Paula ter surgido a criação de uma plataforma digital, o ponto de partida para nós as três foi pensarmos, antes do digital, tem que haver um registro físico daquilo que é produzido. E quando há pouco o Sr. Vereador dizia, não sei se vou citar corretamente, mas usou uma frase que eu achei particularmente bonita, que o professor se encontrava na última trincheira, por favor, da esperança. Da esperança. Eu achei realmente fabulosa esta expressão, porque
porque ela vai ao cerne daquilo que foi o ponto de partida da nossa atividade. O professor está, de facto, entrincheirado, ele próprio precisa de recuperar a esperança. E, portanto, a atividade é uma atividade que é feita para o educador se pensar a si próprio, para depois poder transmitir esta atividade aos seus alunos na sala de aula. Portanto, foi uma atividade feita com o âmbito de se tornar prática no espaço da sala de aula. Mas esta questão do professor estar ele próprio no limite das suas forças também nos permite, a partir da educação pela arte, a partir da criatividade que falou a Adelaide muitíssimo bem, renovar a dose de esperança, renovar a capacidade de autopreservação e de liderança até quando ele entra na sala de aula. Assim sendo, consideramos de facto a importância deste registro visual e escrito. Passa pela necessidade do registro da memória, da própria partilha entre todos, e ele mesmo promove a autorreflexão. Nós, até a título de exemplo, demos duas obras da Danuta que estão lá fora disponíveis, depois podem espreitar. Uma delas, o livro livre, que é nada mais do que o registro. O livro está meio construído, depois o próprio adquirente do livro vai acabar de construir o livro, a partir da recolha de testemunhos de pessoas que viveram o 25 de Abril nas suas várias facetas. E, portanto, este registro é um registro importante, porque esta memória, se não existir fisicamente na nossa mão, a tendência é para desaparecer, mesmo no registro digital, e temos aqui outro formador que defende e vai falar a seguir nas plataformas digitais. A tendência é, se eu desligo, if I take the plug, não é? Se eu desligar a eletricidade, acabou, a memória desaparece e a partilha não é execuível. Portanto, quando a partilha é sempre o registro escrito, depois seria passar por essa dita plataforma sob o formato destes azulejos, etc. Assim sendo, começámos por pôr cada formando a procurar a sua própria identidade. Foi sugerido que ele se visse ao espelho, se observasse e que se reproduzisse o seu rosto, porque é pelos olhos que ele vai ver o mundo, é pela boca que ele vai falar, que vai sentir o mundo onde vive, não é? Que ele olhasse para o seu rosto no espelho e que o reproduzisse, não necessariamente de forma fidedigna, mas recorrendo a formas simbólicas, à forma, à cor, etc. E que dentro desse registro, vocês depois poderão ver ali naquela sala, já lá está, que vão ver vários rostos. Ele tem também, entre aspas, um código genético. O que é que isto quer dizer? Eu não sou só aquilo que eu vejo ao espelho, sou toda aquela bagagem que eu transporto comigo. A história do meu pai, a história da minha mãe, as histórias que me marcaram. No fundo, as lendas e mitos que me transformam naquilo que eu sou. E, portanto, nesse sentido, também convidamos os formandos a ir buscar o seu código genético e registarem através das palavras junto ao seu rosto. Depois partimos para uma segunda etapa da atividade, em que a Danuta ofereceu pedras aos nossos formandos, literalmente. Eles tiveram nessas pedras, porque a pedra é simbólica, tal como nós éramos três, no dia 13, a trabalhar esta questão da identidade cultural. A pedra é também algo simbólico, ela representa a resistência, a capacidade de perdurar no tempo. E nesse sentido nós questionámos, eu sou este, que me vejo ao espelho, sou este que me reproduzi, mas o que é ser português? Porque eu sou português, mas o ser português eu tenho que questionar essa identidade. No caso concreto da nossa sala de aula, éramos todos maioritariamente portugueses, com duas exceções, e alguma miscigenação que havia lá pelo meio, portanto, nos ia levar outros caminhos, outras viagens, mas em termos gerais, a Portugalidade encontrava-se lá. Num contexto de uma sala de aula, isto já não é bem assim. Estes caminhos que nós abrimos, e que naquele caso, estas pedras que nós fomos trilhando, foram-nos levando até lugares distantes que nós não estávamos à espera. Havia alguém que tinha vindo de Angola, de Moçambique, e que pôs lá na sua pedra essa referência no seu rosto. E, portanto, quando construiu a pedra já era uma viagem para outro caminho. Bom, isto para sintetizar, convidámos então os formandos a colecionarem palavras, a colecionarem imagens que respondessem a esta questão. A minha identidade, como é que ela pode ser representada, como é que ela pode ser reproduzida em várias pedras. Os formandos criaram então um conjunto de pedras, cada um com a sua, interligando, interagindo, conversando, dialogando. E depois foram convidados então a ir lá para cima para a sala e num póster colocado no chão, apresentarem o seu retrato, a sua identidade e a seguir oferecerem uma pedra que era colocada junto ao retrato, no sentido de explicarem em que medida é que eles se identificam com aquele caminho que vão começar a cruzar. Ora, esta pedra era o convite a alguém que se identificasse com aquela ideia, a imediatamente colocar o seu rosto e colocar a sua pedra. E assim fomos construindo uma teia que deixou de ser uma teia, passou a ser um caminho,
Eu vou, se calhar, até já mostrar as fotografias. Deixem-me só tentar vir aqui. Portanto, aqui temos a Danuta na primeira apresentação inicial. As nossas propostas de materiais, que reparem, não temos ali a caneta nem o lápis. Há um conjunto de formas para não reproduzir literalmente o rosto de quem se olha ao espelho. O momento da atividade em si, a referência ao próprio livro de Portugal, da Danuta, que vai buscar esta questão da identidade, que é curioso porque ela é só portuguesa de coração. Cá temos exemplos de rostos, que vocês depois vão ver ali. Portanto, aqui temos a identidade do eu. Portanto, vejam que não são rostos fidedignos, não é? Eles são simbólicos, com a integração de palavras que também representam a identidade do eu. Depois poderão ver isto mais em pormenor. Ok. Cá está então o nosso placar. Estávamos ali no processo ainda criativo, porque estávamos a decidir como é que aquilo se iria tudo interligar. E depois aqui o momento das pedras, em que os nossos formandos foram então colocando nas suas pedras a sua identidade, o seu património identitário, cultural, histórico, tudo isso. O que eles considerassem que fazia parte da sua identidade. Aqui estão os espelhos. Pronto, e aqui são alguns exemplos de pedras. Portanto, temos as pedras desde a amendoeira, que simboliza a pureza, o branco, a infância, creio que a pessoa preferiu mesmo a infância. Temos a questão aqui da musicalidade através do folclore, a representação do próprio património artesanal, legal de Barcelos, a gastronomia, o mar, a viagem, etc. E depois aqui o momento de convite à colocação da identidade do eu e de colocação das pedras. Bom, a coisa tornou-se tão interessante que, a dado momento, uma criança que estava no grupo e que não tinha tido a oportunidade de interagir connosco durante todo o processo, ela fez a sua identidade, o seu rosto, e no momento final foi convidada, ok, podes colocar também a tua pedra, apesar de não teres feito, demos-lhe um bocadinho para ela construir e ela não a construiu. Ela foi uma das pessoas que fez uma coisa absolutamente curiosa, tinha que ser, é uma criança, não é? Vai sempre à frente do adulto em termos de criatividade. Ela deixou a pedra absolutamente em branco e disse, dando espaço para quem vinha a seguir, ela representa o espaço, representa a liberdade, representa o ar que respiramos. E logo ali o nosso placar se encheu de facto, já tinha uma energia muito positiva, um brilhantismo especial, e se encheu ali de uma lufada de ar fresco, que eu acho que foi, de facto, salutar. Pronto. Vou então, não sei se queres referir mais alguma coisa. Vamos ter agora o seguinte painel constituído pelo Dr. Alberto Oliveira Pinto, Dr. José Rimar, Dra. Ana Paula Tavares. Passamos a palavra à moderadora Dra. Maria Adelaide Paredes da Silva. Vou dizer uma coisa que não é muito politicamente correta. O texto não fui eu, o equipe de Marcos fizeram uma partida, porque eu não percebi se era história das histórias da África ou se era história da história da África. Essas histórias são dele. Isto é mais a história. Uma e outra coisa da África. De De qualquer forma, creio que esta ambiguidade se me permite ter no título, histórias da história da África ou história das histórias da África, pode ser as duas coisas. Posso falar um pouquinho de ambas as coisas. E, entretanto, houve uma outra questão que imediatamente me passou a quando eu recebi no meu computador interno. Eu inicialmente, certamente por vício, como é que se diz, simpatia, não li África, li Angola. Eu acho que só isto talvez seja interessante começar por aqui. O primeiro aspecto, começar por aqui e na sequência de intervenções que já aqui foram feitas antes. Isto tem que ver, desde logo, com a questão da identidade, com a questão do conhecimento do outro, etc. O primeiro problema com que eu me deparo há muitos anos, e a Ana Paula Tavares, penso que uma das pessoas com quem mais eu falei sobre este assunto, bom, isto está na base de 20 anos, 18 pelo menos, desde 96 ou 95, quando fui apresentado a ela. Consultei também com muitas outras pessoas, está aqui presente uma com quem conversamos, com quem eu tive a oportunidade de aprender as primeiras questões a este respeito. O primeiro aspecto que ainda nessa época, estávamos há 18 anos, o discurso da sociedade portuguesa incidia neste ponto. Hoje continua teimosamente a incidir no mesmo ponto.
Ou seja, a África é muito grande. Quer dizer, meus próprios pais ainda hoje dizem quando estávamos em África. E eu pergunto, estavam em África aonde? Estavam no Egito, estavam em Tombuctu, estavam na África do Sul, estavam em Marrocos, onde é que estavam? Quer dizer, portanto, uma coisa é Angola, outra coisa é Moçambique, outra coisa é Guiné, outra coisa. E só para falar das chamadas ex-colónias portuguesas. Só as chamadas ex-colónias portuguesas são todas muito diferentes umas das outras. E eu acho que o nosso primeiro desafio, do ponto de vista da identidade e do ponto de vista do conhecimento da África, ou neste caso do outro africano, é sabermos identificar as diferenças. Aliás, também aqui foi falado há bocado, mesmo as diferenças são essenciais. Nós hoje estamos, já é lugar comum dizer-se isto nos últimos 3 ou 4 anos, não é? Nós estamos a viver uma crise que não é só uma crise económica, é essencialmente uma crise de valores e, portanto, temos toda a oportunidade neste momento de começarmos a perceber as diferenças a todos os níveis, e que são as diferenças efetivas que enriquecem e não a unificação. Portanto, cá está, eu com esta, quando vejo aqui a África, digo, bem, vou falar de Angola, não vou falar de outros, e os meus parceiros de painel, que eu também conheço bem, além de serem angolanos, também aquilo sobre que eles têm refletido também é sobre Angola, creio eu. Desde já, creio que esta questão é importante deixar definida, deixar claro. Relativamente... É claro que isto portanto, esta questão de meter a África no mesmo saco, passo a expressão brejeira, esta questão de meter a África no mesmo saco vem efetivamente de um discurso colonial. Que seja o português, no caso do discurso colonial português, tudo que era a África portuguesa é metida no saco, que hoje agora se convencionou chamar de lusofonia. Eu gostaria de me pronunciar um bocadinho mais sobre isto daqui a pouco, agora não alongando. Por um lado, e ora, o que é que tem o discurso colonial? O discurso colonial começa precisamente por ser um discurso sobre o desconhecido. Quer dizer, para legitimar o facto colonial, vai-se teorizar sobre o desconhecido, sobre o exótico. Bem, é sabido que durante anos, portanto, durante o tempo colonial, concretamente nos séculos, sobretudo a partir da corrida à África, da Conferência de Berlim e da definição das fronteiras coloniais africanas, o discurso negativista a respeito da África e do africano acentuou-se. É ver, por exemplo, a filosofia do Hegel, por exemplo, que considerava que os africanos, enfim, não tinham história. Antes disso havia outras teorias de ordem religiosa ou de ordem religiosa em que se discutia se os africanos tinham ou não alma. Por acaso, no caso angolano, os primeiros missionários a reconhecer, que tanto quanto sei, se não foram os primeiros, foram dos primeiros a reconhecer que os africanos tinham alma, foram precisamente os capuchinhos, nomeadamente o Cavaco, etc. Que não sei se não passou por este convento, mas é possível que tenha passado, pois estiveram aqui o Cavaco e o António Romano, tiveram aqui uns meses em Almada à espera da autorização do rei de Portugal, que era o Dom João IV, que em princípio não achava muita graça a que fossem italianos para Angola, mas enfim, isto é uma parte. Eu estava a falar no Hegel, não é? Para Hegel não existia, os africanos não teriam história. Não é? E é efetivamente no século XX, por um lado, através de outros domínios da ciência, nomeadamente a antropologia, em que vai estudar a história oral, mas também por iniciativa dos próprios africanos e das aspirações independentistas, que se vai começar a estudar a história da África. Mas não só por essa via. Há uma outra via também importante, isto estou a voltar aspectos que dariam para muito tempo, estou a tentar resumir, mas a chamar a atenção para alguns aspectos. Há um outro aspecto que esse não tem sido particularmente sensível nos últimos anos, acabou por ser o objetivo do meu doutoramento, por exemplo, que é a questão do olhar colonial, do olhar da escrita colonial sobre a colónia africana, no caso, diz respeito do caso de Angola. Eu preocupei-me em estudar não apenas os romancistas coloniais, que é interessante abordar a
perspectiva deles, e é muito diversificado consoante as épocas, mas também, e essa até agora a Espanhola já nos últimos tempos com mais aprofundamento, a historiografia colonial. Foram escritas histórias de Angola por historiadores portugueses, bem, o Ralph Delgado nasceu em Benguela, não sei se nasceu em Benguela, se nasceu em Portugal, mas tenho estudado as histórias de Angola feitas no tempo colonial, de uma perspectiva colonial. Os nomes normalmente mais falados são os do Padre Silva Rego, do Ralph Delgado, do benguense Ralph Delgado, embora o veja em português, e também do transmontano Pestão Sousa Dias. Eu já tinha uma ideia, desde que ando nestes estudos e nestas coisas, eu já tinha uma ideia que aquilo que caracterizava a perspectiva da história de Angola vista pelo colonizador, a base era ver a história de Angola como uma continuação da história de Portugal, sem dúvida nenhuma, quer dizer, eles começam a contar a história de Angola no tempo do Infante Henrique, e Angola é a consequência das descobertas portuguesas. Mas nos últimos anos tenho ficado mais sensibilizado para um outro aspecto que me parece, à medida que mais vou relendo e refletindo, que me parece que é cada vez mais perturbador e que eu acho que este se aplica, está hoje perfeitamente vivo. Não é um apanágio dos historiadores coloniais, está hoje vivo nas nossas mentalidades e inclusive até neste mundo globalizante de hoje, desde a segunda década do século XXI, e que me está a preocupar particularmente. Eu não queria deixar passar. O que é que eu noto nestas histórias de Angola coloniais? Qual é a grande obsessão de Ralph Delgado ou de Gastão Sousa Dias? É, sobretudo, esconder, negar, silenciar e, quando não é possível isso, escamotear o passado do tráfico de escravos e esclavagista português. Portanto, querem contar a história de Angola, neste caso concreto, sem falar do tráfico de escravos e da escravatura. E quando não conseguem contornar, porque estão muito informados, eles arranjam uma forma sempre de justificar. Mas os outros são mais esclavagistas ou mais violentos do que os portugueses, sejam os outros europeus, os franceses, os holandeses, os holandeses, sejam os próprios africanos. Eles até são esclavagistas por natureza. Eles até se vendem uns aos outros, etc. Ora, quando não acontece, pura e simplesmente, o passado escravocrata ficar votado ao silêncio, ou à afasia, ou seja, não se pode falar. E eu, nos últimos anos, até me atrevo a utilizar uma outra metáfora que talvez algumas pessoas possam ficar chocadas, mas quer dizer, mas eu não resisto a ela. Quer dizer, parece que querem votar a história de Angola e a história de Portugal também, a nossa memória, a nossa identidade, à doença de Alzheimer. Ou seja, nós temos memória. E a nossa memória é a escravatura e o tráfico de escravos fazem parte da nossa memória coletiva. E se nós formos contar a nossa história, seja de Portugal, seja de Angola, sem passarmos pelo tráfico de escravos e pela escravatura, é como se estivéssemos a estar a contar a história da carochinha sem a carochinha. A história da carochinha sem a carochinha seria um festival da canção. Ou não é? Sem a presença da carochinha. Ou se estivéssemos a contar a história do capuchinho vermelho sem o lobo mau, que seria uma fantochada, uma palhaçada. Portanto, a história... E isto faz-me impressão, porque é que isto me arrepia nos dias de hoje? Porque acho que hoje, muitas vezes, presentemente, em nome de valores aos quais, em nome de valores, como é que eu vou dizer, tentar ir ao encontro do outro, tentar ir ao encontro da chamada multiculturalidade, etc., muitas vezes omitem-se estas questões. Não fica bem, não é de bom tom, falar nem do passado. Este problema levanta-se aqui em Portugal, mas levanta-se em Angola também. Não é de bom tom, por exemplo, falar do passado escravocrata. Não é de bom tom falar de outras questões, nomeadamente as questões somáticas, as questões da raça. O que é isso da raça? Quando se inventou a raça? Porquê? Etc. O que é ser branco? O que é ser negro? O que são as hierarquizações somáticas, mulato, cabrito, que se faziam em Angola? Porque em Angola noutros lugares de outra forma? Quer dizer, todos estes assuntos
estão votados, continuam a ser votados ao silêncio. Nós, universitários, temos, agora com uma franja cada vez mais restrita aqui em Portugal, e aqui na Europa em geral, mas temos persistido, alguns de nós, a Ana Paula Tavares está aqui, o Jorge Rimardo, do dia da ficção, também, temos tentado abordar todas estas questões de frente. Mas eu deparo, este é um ponto de vista pessoal, mas eu noto que os últimos anos têm sido extremamente difíceis. E vou apontar um ponto para não me alongar muito e já passar a palavra aos meus companheiros e depois podemos entrar em debate, mas queria concluir ou entrar no meu ponto conclusivo neste aspecto. Eu penso que nós nos últimos anos, na última meia dúzia de anos, se nós formos falar do chamado processo da paz em Angola, ela já tem 12 anos, portanto, desde que o Savimbi foi morto. Não é? Mas a última meia dúzia de anos, como é sabido de todos nós, tem havido em Portugal, em Angola também, mas aqui em Portugal, entre os portugueses, tem havido uma euforia em relação à Angola, em relação a um desenvolvimento de Angola extremamente duvidoso. Ora, no âmbito desta euforia, eu estou a assistir a um escamotear, em vez de aproveitarmos a oportunidade para conhecer melhor os angolanos e a história de Angola, pelo contrário, tem havido receios de estudar a história de Angola, porque pode ofender este ou aquele que está no poder, ou que está dentro daquela empresa, ou dentro daquele interesse, por um lado. Por outro lado, há um outro aspecto que esse me tem preocupado ao nível até académico. Eu faço parte de 2 centros de estudos, um deles, além da Faculdade de Letras, também faço parte dos centros de estudos do César, não sei se os fundamentados são o César da Crisé, aliás, onde estão vários investigadores, não obstante a maioria serem de economia. Eu vou participar dentro do mês, ou no final deste mês, num congresso sobre a lusofonia organizada pelo César. Eu, a certa altura disse, eu conto esta história pessoal, eu disse à minha amiga, a professora Joana Pereira Leite, eu disse, Joana, eu não vou lá fazer nada, porque não sei o quê, porque a temática do congresso vai ser no final deste mês, é sobre a questão da lusofonia e, ao mesmo tempo, a lusofonia nos últimos, desde 1974, portanto, nos últimos 40 anos. 40 anos, para mim, em história, desculpem a expressão, é peanuts. 40 anos, quase nada. É importante fazer o balanço, mas nós não podemos olhar para as coisas como só o que aconteceu nos últimos 40 anos. A história de Angola, a história de Portugal, etc., tem muito mais tempo para trás. Eu disse para a Joana Pereira, olha, eu tenho especializado no campo da história de Angola em períodos anteriores, ou seja, no período colonial. Por outro lado, eu tenho uma opinião sobre a lusofonia, que é a seguinte. Levantavam-se várias questões, quando fizeram o Colfer Papers, e uma das questões, que era a única que eu estava em condições de responder, era aquela que se dizia assim: pode a lusofonia existir independentemente do luso-tropicalismo? Isto é um desafio que eu faço a voz e também aos meus companheiros aqui do lado. Mas eu, na altura, isto há uns meses atrás, eu disse para a Joana Pereira Leite, olha, eu posso ir lá fazer uma comunicação que se restringe a 3 palavras. Não pode. Afinal, eu vou lá fazer uma comunicação em que diz estas 3 palavras, não pode, mas para justificar, consegui alguma coisa. No entanto, isto arrepia-me, porque quer este congresso, quer um outro, que eu também vou ir em breve, não sei se a Ana Paula Tavares irá, que será lá para setembro, que é o Congresso Ibérico dos Estudos Africanos, que existe há 18 anos. Embora, enfim, nós intervenientes tenhamos liberdade, nós, comunicadores ou organizadores de painéis, teremos a oportunidade de nos alargar um pouco, mas mesmo assim aquele congresso tem como temática básica os últimos 40 anos. E eu deixo aqui, para terminar, uma questão que nós devemos pôr-nos sempre e devemos estar permanentemente inquietos. É porquê? Porquê? Pronto, e tenho dito e espero voltarmos a dialogar um pouco e espero também não estar massacrado muito. Obrigado. É claro que aqui a minha apresentação não será tão teórica como foi a do meu amigo Pinto. É mais uma abordagem pessoal sobre, no fundo,
sobre mim, porque o desafio que me fizeram era falar do meu regresso. Portanto, o título era Jorge Arrimar, Regressos, Narrativa de Viagens. Foi o tema que me deram para desenvolver, muito por causa da viagem que recentemente fiz a Angola para apresentar o meu mais recente romance, que se chama O Planalto do Quissondo. É o terceiro de uma trilogia, a trilogia dos Planaltos. Começou em 2002 com o Planalto dos Pássaros, depois passou depois 10 anos depois, em 2012, o Planalto do Salalé e agora o Planalto do Quissondo. E foi este que eu fui apresentar. Viajou para chegar a São Pedro da Chibir. Parei quando cheguei. O que ele escreveu? Quando uma das personagens principais chegou à terra do meu nascimento, aí parei o livro, claro. Agora vamos ver. Bem, eu entendi que não valeria a pena estar, enfim, só a projetar fotografias das que eu tinha. Fiz imensas, é natural, quando nós voltamos à Terra fazemos imensas fotografias, são sempre as mesmas, nos mesmos sítios, nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, mas parece que cada vez que vamos é diferente. De facto, captamos às vezes assim um ambiente diferente. A fotografia às vezes tem essa magia também. Mas não é por isso. Achei que seria um bocado enlouquecido estarmos aqui só a ver fotografias que eu tinha tirado. Ainda por cima não sou um grande fotógrafo, nem pequeno, nem médio, não sou fotógrafo, apenas registro momentos. Então entendi dar um título a esta apresentação, que é o livro como passaporte de viagem. E então em Angola o tema passaporte é uma coisa incrível, não é? E na ordem do dia o visto, o passaporte, não sei, é assim uma temática muito angolana e pelos vistos também muito portuguesa, sobretudo portuguesa quando se relaciona com Angola, claro. Eu achei que ficava bem o livro como passaporte de viagem. Começo por dizer-vos que aqui há vários tipos de viagem. O livro para mim foi sempre um passaporte de viagem. Quer para mim próprio, para dentro de mim, uma viagem interna, quer para uma viagem externa, uma viagem à própria terra. E depois perceberão porquê, perceberão aqueles que me conhecem pouco ou que não me conhecem, portanto não me ouviram falar, porque os outros sabem desta minha história, portanto não é novidade. No início dos tempos, quando eu comecei a pensar, no início dos tempos, quer dizer, dos meus tempos, está claro. Quando eu comecei a pensar melhor aquilo que me rodeava e os tempos em que eu vivia, eu comecei a sentir necessidade de ler melhor, de estudar melhor, de analisar melhor tudo o que me rodeava. Eu tinha nascido e vivia numa terra muito especial, numa época muito especial. E nós somos o resultado do nosso gene, da nossa genética, mas também somos o resultado das circunstâncias, daquilo que nos rodeia, daquilo que nos faz. E passei por uma busca de identidade, até porque Angola vivia também nessa busca. Angola como país, os intelectuais angolanos já há alguns anos que se batiam pelo problema da identidade angolana, o que era ser angolana, o que era ser angolano, o que era a literatura angolana, o que era a história de Angola, enfim, tudo isso era efervescente, mas também subterrâneo, porque se vivia numa época em que isso era contra o que estava estabelecido. As pessoas não podiam questionar a Portugalidade. A Portugalidade existia, a ideia do império para sempre existia, era defendida por muita gente e, portanto, tudo que pudesse pôr em dúvida essa ideia podia gerar problemas. E, portanto, havia muita gente que, incorrendo riscos, acabou por ter problemas, uns maiores, outros piores. Mas pronto, isto só para dizer
que naquela época em que eu nasci, em que vivi, quando me pus a fazer perguntas, vi que havia respostas que podiam ser perigosas e nem todas as respostas me eram dadas. Era preciso muito labor, muita insistência. Ora, essa necessidade de perceber o que me rodeava também me fez criar uma identidade que se aproximava com aquela identidade que os angolanos queriam, que era a identidade angolana nessa época. Essa viagem interior, essa viagem que eu chamo de viagem interior, levou-me a escrever alguns livros. E o primeiro, que tem um valor identitário, pode-se dizer que a gênese da minha atividade literária é este livro que aparece ali, O Vatilon. Esta já é a segunda, já é a reedição 35 anos depois. Portanto, o original é aquele. E reparem que eu, na altura em que o português era a língua oficial, ainda hoje é a língua oficial em Angola, é a língua veicular em Angola, mas naquele tempo era a única língua. Todas as outras existiam, porque as pessoas deste daquele povo a falavam, mas a língua de estudo, a língua oficial, a língua dos documentos, a língua que existia em força era a língua portuguesa. E eu escrevi um livro com 20 anos, e muitos destes poemas já estão escritos quando eu tinha 18, 19 anos. E o título é O Vatilon, quer dizer, na língua da minha terra, no Olunhaneca, quer dizer gente da terra, povo. E é dedicado, eu dedico este livro à minha terra e à minha gente. Ora, nesta altura era assim um bocado estranho fazer-se uma coisa dessas. Hoje escreve-se tudo, fala-se tudo, enfim, embora se diga que... Mas apesar de tudo, não há comparação nenhuma com estes tempos, não é? Como se sabe. Então esta primeira viagem que eu fiz foi uma viagem interior. Aquilo que eu procurei saber tinha a ver com a minha própria, com o meu próprio estruturar-me, com a minha própria estrutura, com a minha própria identidade. Eu precisava de me identificar com a terra, com as gentes, com o seu futuro. E isso exigia um caminho diferente do que aquele que nos era oferecido na altura. E então, este livro, O Vatilongo, é essa visão, é esse passaporte para uma viagem interior. Eu agora vou mostrar mais alguns diapositivos que mostram esse processo. Este poema que aqui está, que é um poema deste livro, mostra também essa necessidade de identificação com aquilo que estava à minha volta, com o povo da região, com as tradições, com os costumes da região a que eu pertencia e queria cada vez mais pertencer. É fácil, olha-se para mim e vê-se que há aqui uma origem europeia forte. Contudo, era uma origem europeia muito antiga e, portanto, várias gerações tinham nascido ali. E havia uma grande mistura com gente da terra. Portanto, eu já não era do outro lado nenhum. Eu era dali. Os meus pais eram dali, os meus avós eram dali. Mas eu sentia que tinha necessidade de uma maior identificação com as coisas da terra, com as coisas que eram genuínas da terra. Há bocado vimos naquela mostragem das nossas colegas, quando punham aquilo que os identificava, punham naquelas pedras e aparecia lá o galo de Barcelos e não sei o quê. Eu tinha necessidade de elementos que me identificassem com a terra. E não era o galo de Barcelos, de certeza absoluta. Aliás, acho que a minha aversão ao galo de Barcelos vem daí. Porque era preciso afastar-nos de algumas figuras para podermos agarrar outras. E há uma fase em que é preciso essa luta. Não é? E essa luta existiu aqui ainda muito no meu interior. Canto fúnebre. Não chove na Rampuca.
mas continua a ouvir-se no terreiro da velha casa vozes de água doce. A do Manecas, a do Chipachi, enquanto lá fora, do lado cercado, ronda o vento com a fome de um felino, de ventas abertas aos cheiros antigos. O que os bois largam no capinzal, o do couro curtido com sal grosso da terra, o da pele untada de molela. Portanto, reparem este ambiente, as palavras que aqui estão inseridas, este contexto é dali. Eu asseguro-vos que é dali. E era isso que eu tinha necessidade de fazer para me construir. Esta continua a ser a viagem interna ao meu interior. Está para não descobrir. Para quem não está muito bem a par do mapa, a minha região era a região da Huila, onde está ali o Lubango, aqui embaixo, não é? E esta zona é o sudoeste angolano. Eu nasci aqui nesta povoação antiga que se chama Xiria. A capital da província é o Lubango. Aqui está um Pada e aqui está Huila, que é a povoação onde nasceu a minha amiga Ana Paula. Alba Nova. Se chamou Alba Nova no século XVIII e tinha como padroeira Nossa Senhora dos Milagres. Não é? Aliás, a povoação da Huila é a povoação mais antiga do Planalto. A povoação da Huila, a povoação de Caconda, são as mais antigas. Aliás, a Ana Paula é da mesma terra onde nasceu a minha avó materna e a minha bisavó materna, e já vamos ver aqui das coisas. Estas são as montanhas que eu só conheci o mar quando tinha 5 ou 6 anos. Espantei-me com aquele mar todo. E porque naquele tempo também não tínhamos televisão, cinema era muito pouco, e portanto eu só vi o mar quando era mar mesmo. Não vi o mar digitalizado. Não vi o mar quando ele era mesmo mar. E portanto, sou um homem do interior e, sobretudo, do Planalto. A terra das grandes terras. Isto é a Serra da Estrela. Isto é a célebre montanha, a célebre leva, onde foi toda reportada para que esta estrada se fizesse e desse ligação do Planalto ao litoral em muito menos tempo. Porque nos tempos antigos fazíamos um trajeto muito diferente que levava mais de 8 horas a fazer um percurso de cerca de 200 km que vai do Planalto. Portanto, do litoral ao Planalto são cerca de 2.000 metros de altura. Essa barreira está... Eu estou aqui, não estou a falar só como viajante, estou a falar também como autor de um livro. O meu livro, primeiro, o Planalto dos Pássaros, começa precisamente com uma subida a este Planalto feito por um grupo de pessoas que, o Pilarte e outros mais, tu saberás melhor já os nomes destas minhas personagens, já me esqueci de alguma. Só tive a avó, Wilana. A Wilana. São personagens deste meu romance que do litoral sobem o Planalto, num tempo em que não havia estas estradas, e que fazer 2.000 metros de altitude quase na vertical era obra naquele tempo. Esta é a célebre Tunda Vala, não se queria mostrar. Quando nós lá chegamos estava cheia de nevoeiro. E eu acho também interessante este grande buraco, esta grande fissura que há na montanha ali, ao longo de cerca de 2.000 metros, 2 quilómetros, escondida pelo nevoeiro. Acho interessante, acho mágico também. Esta é a célebre cascata da Huila, onde a Ana Paula teve o seu primeiro batismo de água fresca, porque isso também aconteceu com a minha avó e com a minha bisavó. Era ali que iam receber a bênção da terra naquela bela cascata que tem uma concha natural. Isto
Também aproveito esta cascata para, no livro Planalto dos Pássaros, criar ali um momento de amor que eu aconselho a irem espreitar. Foi nesta cascata. Nesta viagem pelo meu interior e que produzo os primeiros poemas e o primeiro livro, este era o povo africano que rodeava a população onde eu nasci e onde eu vivi. Usando um termo muito antigo, mas é um termo menos carregado de outras ideias e de outros pesos, digamos que na população viviam os moradores, que era constituído por gente de todas as origens, negros, brancos, mestiços, mas que viviam ao ocidental. E depois eram os gentios, que eram as pessoas que viviam fora da população, que dependiam de uma organização puramente tribal, tinham uma ligação estreita com os seus sobas, com os seus reis, com os seus líderes. E até mais tarde se criou um estatuto muito especial para esta gente, mas não vou entrar por aí. Portanto, o meu mundo era este mundo. É um mundo da população onde as pessoas viviam mais, de uma forma mais ocidentalizada, mais europeia, e depois fora da população existiam os povos ainda muito ligados às suas tradições, até porque o povo Nhaneca Umbe, que é o povo da minha região, é dos povos mais tradicionalistas da África. Ainda hoje, o Alberto foi comigo, não há muito tempo, à Chibia, e ele admirou-se de ver na Chibia passar uma mulher, como já os meus antepassados viam há centenas de anos atrás. Continuam igualzinhos a usar os seus chitatis, os seus chinquanes, as suas mulelas, os seus nompandes, as suas lunhongas. Isto são tudo termos que mostram, enfim, a riqueza vocabular daquela terra e que tem a ver com a apresentação de uma mulher. Estas mulheres que estão aqui, e estes guerreiros, e estas casinhas do mundo rural, eram o que rodeava as urbes, as populações, as vilas e as cidades. Claro que havia zonas onde os povos viviam mais à maneira tradicional, como era o nosso caso, e havia outras zonas que não, que a transição se fazia de uma forma mais ténue. Estes são mulheres da minha zona que ainda hoje estão assim. Ainda hoje estão assim. Aquela ali é uma homoriquena, é uma jovem que está no rito da puberdade. Só depois de passar por esse ritual e aquela crista, chama-se elique, isto chama-se elique, é baseado numa crista de um galo. E é o símbolo da rapariga que está a fazer o rito da passagem para a mulher pobre, para poder depois se casar. É uma muriquena. Estas são mucaintos. Mucaintos são ainda pré-adolescentes e vê-se pelos seus penteados. Nesta tribo, os penteados são autênticas esculturas. Só pelo penteado se sabe o que acontece com aquela pessoa. Se ainda é uma rapariguinha, se já atingiu a puberdade, se já pode casar, se já casou, se tem filhos, se é rica, se é pobre, se é viúva. Tudo isso basta olhar para os penteados. E nos penteados este povo é, de facto, riquíssimo. Estas são mucaintos, chama-se mucainto, a fase etária que precede a das mufiquenas, que são as raparigas que já estão a preparar-se para o casamento. E esta já é uma mulher casada. Vê-se pelas lunhongas, isso chamam-se lunhongas, as lunhongas que ela tem na cabeça. Tudo aquilo são esculturas. Era este povo que eu queria e que eu sentia que tinha necessidade de estudar, de perceber, para criar também
também a minha identidade. Eu não poderia ser um angolano se sentisse que aquela gente era uma outra gente e que nada tinha a ver comigo. E esse processo foi um processo quase solitário, naquela época. Aqui estou com um grupo que claramente se demarca do outro. Estes são hereros. Aqueles que vimos há bocado são do grande grupo Nhaneca Umbe. Estes são do grupo herero, que vive nas zonas mais próximas do Namibe. Portanto, são povos pastores, são covales, também são conhecidos por Ova Covale, e estão aqui por uma razão especial. Este Caturiende, chama-se Caturiende, em Bebé foi encontrado, nos anos 40, houve uma guerra entre portugueses e este povo, o povo Mucubal. Um tio meu que passava numa zona onde tinha havido uma batalha, ouviu uma criança chorar. E apanhou essa criança e levou-a para a nossa casa, para a Xibia, que não era terra de Mucubais, não era terra desta gente. E ele foi criado em nossa casa. Não, isto não é do meu tempo, é do tempo da minha mãe. Foi criado em nossa casa e, inclusivamente, chegou a ir para a escola. Estava com os meus, neste caso com a minha mãe, com os meus tios. Só que ele era um chefe, era filho de um chefe. E este povo é um povo muito também centrado nos seus costumes, na sua civilização. E souberam que lá longe, em casa de não Mucubais, estava aquele jovem. Foram lá buscá-lo um dia. Já ele teria uns 14 ou 15 anos. E desapareceu. Nunca mais soube. Espantoso que em 1974, isto acontece, ele quando é criado na casa dos meus avós, eu ainda não era nascido. A minha mãe é que era uma jovem. Quando ele aparece, em 74, foi um alvoroço, porque ninguém naquela terra estava habituado a ver este povo, que é um povo com uma postura interessantíssima, tem uns corpos culturais, são muito orgulhosos e diferenciam-se dos outros em termos linguísticos, em termos de costumes. E, portanto, este grupo todo, a entrar pela Xibia e entrar pela minha casa, foi um alvoroço naquela altura. O que é que se passa? O que é que se passa? E ele então avançou e disse: eu sou fulano tal, que há muitos anos saiu daqui porque teve que ir embora, mas agora precisei de vir ao hospital. E perguntei pela casa, pela vossa casa, e quis vir cá prestar tributo à velha, que era a minha avó. E eles estiveram por ali a apresentar-nos os seus cumprimentos. Portanto, vejam isto tantos anos depois. Apresentou a sua família, a sua mulher. Este sou eu, aqui, os meus 19 anos. Não é? Aqui também estou eu, nos mesmos 19 anos. Aqui está um irmão meu também que quis ficar ali. Bem, chama a atenção que isto não é uma fotografia de turista. Podia ser. Não é? Um indivíduo vai à África, pega-se ali, tira uma fotografia, pagaram alguma coisa e tal. Isto não. Isto é uma fotografia de amizade e de relação muito profunda. É muitos anos depois, quando aquela gente vem fazer uma viagem de saudade à casa onde ele tinha crescido. Tudo isto, eu estou a falar-vos disto porque tudo isto entra na minha literatura. Tudo isto entra na minha literatura e entra em mim. Os meus livros são o que eu sou. E estas coisas todas, estas pequenas histórias que eu resolvi aqui trazer, é o que me estrutura e o que me faz. Claro que lado a lado com aquelas famílias autóctones, moilas, nhanecas, covales, há depois um grupo de moradores, que eram os moradores da Xibia, e que faziam daquela terra uma terra diferente no Planalto. Era a terra com mais mestiçagem desde sempre. E aqui dou-vos um exemplo de algumas famílias. Esta família, que foi uma tirada, era típica da Xibia, dos anos 20, que era dos Passos Dias,
vê-se, tem aqui este pai mais claro, a senhora, a mulher, muito mais escura, de uma família importantíssima na Chile, que eram os Almeida, e portanto, uma família toda mestiça. Deste lado está a minha avó, o meu pai aqui pequenino, com 3 ou 4 anos, a minha avó, isso foi tirada na Quiita, que era uma zona um bocado retirada da Chile em 1928. Aqui encontramos a família Sebastian, que era de origem sueca, mas suecos misturados com boers, com bastardos, com aquelas misturas enormes que havia e que aparecem na trama deste meu último romance. Aí aparecem algumas personagens que vêm desta família, outras personagens que vêm desta família, por exemplo, dos Coimbra Chaves. Portanto, famílias muito antigas e já nessa antiguidade eram amestiçadas. Eu acho que só tem paralelo, talvez, com as Caraíbas, o Brasil, certas zonas do Brasil. Eu lembro-me que quando fui a Angola, na minha primeira viagem, no meu primeiro regresso, em 2002, agora vou avançar. Jorge, diz só à Adelaide que a dona Guilhermina é do romance. Bem, Só que ele encontrou a fotografia só eu depois. encontrei estas fotografias que estão muito estragadas já depois de ter feito o meu romance. E o autor corre sempre riscos quando cria uma personagem. Sobretudo se a personagem é baseada em alguém que viveu. Portanto, eu não sabia da Dona Guilhermina, não tinha elementos nenhuns, sabia que tinha existido, era a mulher de Pedro Chaves, o fundador da Vila da Xavia. Não fazia ideia, não vi fotografias, nem sequer sabia que havia fotografias. Isto é gente do século XIX. E depois, muito mais tarde, depois de eu ter criado a minha Dona Guilhermina e o meu Pedro Chaves, aparecem estas fotografias. Mas eu não fazia assim, pois é. A tua Guilhermina... Mas eu tenho cuidado de dizer isso. Meus senhores, a minha Guilhermina é outra. É a Guilhermina do romancista, do ficcionista. Portanto, isto são tudo coisas, elementos que participam da história da minha região. Isto é um Carl Boer. Nos tempos antigos, no século XIX, as pessoas com mais posses andavam nestes grandes carroções, pareciam os carroções do oeste americano, puxados por 24 bois ou 12 juntas de bois, a que se chamava a espana. Todos tinham nomes, cada boi tinha o seu nome: o Bushman, o Kaufberg, o Blistead, o Southfit, não sei, tudo baseado em nomes que os boers que tinham introduzido estes carrões tinham passado até nós. Bem, reparem, isto tudo para vos mostrar a diversidade e da riqueza de coisas que a Terra tinha e que era preciso ir buscá-las, porque durante muito tempo eram coisas que nós apanhávamos no nosso cotidiano, mais ou menos, mas não era isso, não era para isso que nos chamavam a atenção, não era isso que nós estudávamos. E eu vou-vos dar um exemplo. Há uma professora, ainda está viva em Lisboa, uma professora minha de literatura, do liceu. Na altura ela estava-nos a dar literatura, falava em Cesário Verde e nas Varinas, e eu disse: mas porquê é que nós temos que estudar as Varinas? Eu quero estudar as Meninas, com as suas lunhongas. E ela ficou muito espantada, porque não era habitual que um aluno pusesse essa questão. Portanto, eu vou avançar mais rápido. Senão, eram tudo coisas que eu vos ia mostrar, mas pronto. Isto depois, isto aqui é Carlos Esterman, um grande antropólogo, etnólogo, com quem eu convivi, senti necessidade de arranjar amizade para poder sustentar, inclusivamente do ponto de vista antropológico, do ponto de vista científico, muitas das ideias que eu vinha criando. Este é o grupo cultural da Willa, o grupo Willa, um grupo formado por jovens de 18, 19 anos ainda, mas que, sedento de coisas da terra, criaram este grupo e fizemos este primeiro salão de arte popular angolana no Lubango. Cá estou eu, ali com uma camisolinha em cima e uma barbichinha, eu tinha 19, 20 anos nessa altura. Estes são os meus primeiros livros, já numa viagem que faço
para o exterior. Portanto, a guerra civil tornou-se insuportável, Angola entrou numa situação de guerra completamente louca e houve uns que ficaram, houve muitos que fugiram. Eu fui um dos que fugiu, não estava disposto a participar daquela insanidade, fosse como fosse, mas cá fora tinha um cordão umbilical com a minha terra. E esse cordão umbilical continuava a ser os livros. Era outra viagem que eu fazia. A viagem que eu fazia para a minha terra, estando fora. Estes livros são todos publicados já fora de Angola. Nos sítios onde eu vivia. Uns publicados nos Açores. Olha, reparem, este aqui até está em Macau. Foi publicado em Macau quando eu lá vivia. Mas tem a ver com Angola, é a Angola e chama-se Murilaonde. Porquê? Murilaonde é uma árvore que tem uma seiva vermelha. Quando se corta a árvore, sai a seiva vermelha, parece sangue. E Murilaonde vem da palavra em Muila ou Murilaonde, quer dizer, chora sangue. E este livro só fala muito da guerra e das injustiças da guerra. E pelo facto de muitos filhos de Angola não poderem estar lá, nem seguirem as suas vidas lá por causa de uma guerra completamente estúpida, como todas as guerras o são. E reparem, mesmo fora de Angola, a comunhão com a terra chegava a este ponto. Sou eu, vestido com uma samacaca, que é um pano típico de Angola, sobretudo do sul, que hoje está extremamente vulgarizado em Angola toda, mas que na altura, enfim, só as moilas é que usavam. As moilas lá e eu nos Açores. E eu estou aqui no Luando, de samacaca, a comer moamba. Nos Açores. Nos Açores nós éramos uma coisa exótica, claro. E por fim, estamos a chegar ao fim, finalmente, também estou a ficar cansado, o livro como passaporte regressa à terra natal. Quando é que eu regresso pela primeira vez à minha terra? 27 anos depois, precisamente do ano em que a Guerra Civil terminou. Quando a Guerra Civil terminou, um mês ou 2 meses depois, em dezembro de 2002, eu estava em Angola. E levava comigo um livro. Foi o Planalto dos Pássaros. Portanto, o livro foi o meu primeiro passaporte para um regresso à minha terra. Cá está, mais outra vez, o livro como passaporte de viagem. Para o território da poesia, que no fundo é o território que afinal estivemos aqui a preparar. Com as interrogações do Alberto Oliveira Pinto, muito oportunas, e que nós já longamente debatemos. Aliás, eu penso que quando começámos algumas das discussões sobre a temática da identidade, a identidade era uma moda, tinha sido uma moda. Grandes criadores africanos, e desculpem usar esta palavra, a qual também me faz muita impressão quando se diz, os africanos. Mas quais africanos? Que africanos? Mas muitos criadores africanos tinham refletido sobre a questão da identidade, a questão das identidades, e nós temos, sobretudo nos anos 80, uma série de livros que ainda hoje podem ser ponto de partida para uma reflexão maior sobre essa mesma questão. Deixo-vos só 2 nomes, A Casa do Meu Pai, de Apia, por exemplo, ou ainda o nosso, e estou agora a falar em nome dos angolanos, Rui Duarte, com Ana Manda, Os Filhos da Rede, onde realmente toda a teoria da identidade, das identidades e a sua problemática é trazida ao solo de Angola, e a partir de um determinado grupo de pescadores a que se Luanda, ele permite-se de forma muito autorizada a discutir o país. Bom, eu não vou falar disso, nem vos vou perder muito tempo. Felizmente eles introduziram o tema e o Jorge trouxe os espaços. Eu nasci ali. E eu trouxe um textinho muito pequeno, que acho que é já um texto um pouco velho, mas a que eu gosto de voltar sempre que é o problema da identidade. Eu vivi aí
há muito tempo, com os pássaros e os camponeses. Vivi, portanto, nesse reino, vi com os meus próprios olhos, ouvi com as minhas orelhas os seres fabulosos por detrás das coisas, os espíritos guardiães das fontes, as sereias que cantam no rio, os mortos das aldeias dos antepassados que me falavam, iniciando-me nas verdades alternativas dos dias e das noites. É-me, portanto, suficiente nomear as coisas, os elementos. Leopold Sédar Senghor. Com elas, sobretudo as mulheres, me treinei a escolher as fibras, a mais macia e dúctil para demolhar no tempo e traçar num exercício de dedos e tinta para apreender o sol e os sonhos de cada dia. Com aquelas crianças, aprendi a soltar o coração pelos versos, para os dobrar em cada sílaba, cada frase, no visgo de cada asa. Neste momento, no chão da Willa, as mulheres da minha idade já se juntaram aos antepassados e velam, noutro lugar, pela ordem do mundo. Sobra uma mulher velha, amarrada à paisagem, como se sempre lhe pertencesse, tecendo palavras como antigas esteiras, que estende ao passo dos novos e aos cantos das raparigas. Sobrou de um tempo e de uma forma de dizer que já não existe, mas é ela que recorrem todos em busca dos panos de nascer e de dormir. Guarda as fórmulas, saudações da manhã, da tarde, saudações da manhã, da tarde, da noite, velhos segredos do ventre, sonhos dormidos de chuva. Com as mãos segura as águas e faz com que tudo se aquiete. A madrugada ainda vem junto com o leite e o céu separa da terra sobre uma luz coada de fibras. É dela a ciência do número, que repete em cada esteira grandes quadrados mágicos, divididos em quadrados mais pequenos, cada um com um número, uma letra, cuja leitura obriga a um centro e orientações segundo as linhas curvas dos caminhos na vertical, horizontal, diagonal. Dessa mulher aprendi as vozes, a cartografia da viagem, as cores da terra, os sentidos todos do mundo. Estes poemas cabem dentro do ruído, gargantas atravessadas de gritos, mãos na enxada curta, corpos curvados ao peso das crianças. Estes poemas vêm de longe, e estão longe, agora que habito a brancura do silêncio. O mundo arrumou-se à minha volta e se perdia o ruído da água, o riso das crianças, o sul da montanha, continua o rio à procura de leito, em torno do animal do sacrifício, embora já não seja fácil nomear as coisas, os elementos. Sei da seca, sei das águas soltas, sei dos ciclos. Persigo a palavra, um poema, apenas um poema, para trabalhar todos os dias, até conseguir que se leia pelo avesso. Com ele, podia iluminar as sombras da vida, criar harmonia na desordem, voltar à palavra primeira, como aquela que inaugura as grandes costuras dos veludos teque, as águas que separam o céu e a terra e as águas que dividem o mundo habitável do mundo subterrâneo. Seriam preciosas as muito mais vidas e conhecimentos de forgem que não herdei das mais velhas. Resta-me continuar a tecer e a celebrar estes momentos de amizade, em que poemas, mesmo os antigos, e pessoas se misturam em templos de afeto cumpridos nesta vida. E mesmo assim, fora do espaço, ainda é a palavra que persigo. Uma palavra bilha, cheia de água até aos bordos, uma palavra que tenha arestas para afeiçoar.
como o seixo redondo e perfeito, a atingir certeiro o coração da noite. E dizer do medo e das suas sombras, da vigília permanente e das vozes cruzadas. Memória antiga ou invenção urgente, e ainda assim a espera. E dizer de um passado a partir de pedra, em busca dos caminhos da luz, do ar breve, do sôfrego da liberdade e dos encontros breves. Mea culpa se a pedra é dura e nela inscrevo o rosto só para encontrar a palavra. Sinais de antigas escritas, arte propiciatória, ensinar a cair. Obrigada.